Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma live do Setembro Roxo. Hoje é uma live muito importante, porque a gente vai falar de um assunto que é muito, assim, é um assunto muito importante para nós da PTI Brasil, o nosso trabalho na Aliança Rara, sobre a Aliança Rara. Eu sei que muita gente aqui não sabe o que é a Aliança Rara, não sabe que a gente faz parte da Aliança Rara, nosso papel na Aliança Rara. Então a gente vai conversar tudo isso hoje com uma das coordenadoras da Aliança Rara. Eu também sou coordenadora da Aliança Rara. Então hoje é a diretoria que vai fazer a live. Então eu vou esperar ela entrar e vou esperar o tempo aí para todo mundo entrar, vou dando os recados. Gente, a gente já tem uma live essa semana com a doutora Daniele. A gente não vai mais ter live com a doutora Daniele essa semana, nem esse mês. Ela realmente ficou bem ruim de saúde por causa de uma gripe forte e a gente teve que cancelar. Mas não se incomodem que mês que vem a doutora Daniele volta e a gente faz a live com ela. Outra coisa, a gente vai ter várias lives. Vai começar agora o intensivão de live. A gente vai ter live agora direto até dia 30. Então, todo dia vai ter live. Todo dia vai ter live. Essa é uma das surpresas do Setembro Roxo. E todas as lives vão ser com médicos. Então, hoje é a última live que não é médico. E a gente vai conversar sobre a Aliança Rara. Mas a partir de sexta-feira, as lives serão com médicos. A gente vai ter uma live especial internacional. Então, vocês não podem perder. E vai ter uma live muito especial no Dia Mundial da PTI, com uma pessoa muito querida nossa que vai vir aqui tirar todas as dúvidas de vocês. Então, setembro tá bombando. Vai ter mais coisa aí semana que vem que eu vou contar. Que tá acontecendo. Mas eu espero que todo mundo acompanhe. Agora eu vou chamar aqui a Roseli. Essa conversa. Eu tô vendo que um monte de gente já entrou, né? Carol, oi Carol, Araciel, Júlia, Luana, Nai, Elisinha, Ana, cadê? Olá! Tava dando problemas aqui. Ai, mentira, não brinca. Mas olha, o Mercúrio não tá mais retrógrado, mas eu acho que ainda tá um pouco. Porque assim, gente, eu nem comentei, mas eu tô com 38,5 de febre, a minha voz tá ruim, assim, tô com tosse. A maquiagem para dar uma enganada, mas acho que nem vai dar. Mas eu tô aqui, porque compromisso firmado, né, Rô? A gente vai. A gente vai arrastada, a gente vai arrastada. Mas assim, não reparem se eu der uma tossida, porque eu não tô muito bem. Com a voz mesmo de quem não está bem. Mas, quando que a gente não enfrenta esse tipo de obstáculo, né? Um dia sim, outro também. A gente tem que gente, a gente vai. A gente só vai com febre, vai com tosse. Claro que eu peguei uma gripe que todo mundo aqui em casa pegou, só que eu não tenho o sistema imunológico que o pessoal tem, né? Então eu tô destruída, que acabada. Mas tudo bem. Sim, eu vou te corrigir, mas você não pegou a gripe te pegou. Ela me abraçou assim, menina, que ela não quer me largar. Mas ela vai embora, uma hora ela vai embora. Gente, vamos começar a live sobre a Aliança Rara e a importância de se associar à PTI Brasil. E não só a PTI Brasil, como outras associações de outras doenças raras. Então, eu vou começar a live perguntando para a Roseli quem é Roseli, né? Apesar que eu sei essa resposta muito bem. Mas quem é Roseli e como a Roseli chegou aí na Aliança Rara? Como que foi esse percurso dela? Então, por favor, Rô, se apresenta. Eu vou chamar ela de Rô, tá? Porque a gente pode, essa intimidade. Primeiro, boa noite para todos os roxinhos, para todos os azulzinhos, para todas as pessoas que estão aqui, porque eu vi que tem uma aquarela aí, né? Tem um monte de gente da Aliança também, tem os seus roxinhos, os nossos roxinhos, tá uma coisa linda de se ver.
Eu sou a Roseli Maria, eu sou diretora de comunicação. E antes de ser diretora de comunicação, as doenças raras já haviam me encontrado lá na minha infância, quando os meus sobrinhos nasceram, e eu tinha 10 anos. Aí os meus sobrinhos vieram com uma doença rara em 1988. Com 10 anos, a gente não entende a importância, nem a dor que isso causa. Mas ao longo da vida, eu fui percebendo. No primeiro momento, eu só descobri que CETI era a melhor coisa do mundo e eu ia com a minha irmã, mãe das crianças, para o HC de Ribeirão Preto, para todos os lugares, para procurar diagnóstico. Na época, a mucopolissacaridose, que é a doença dos meus sobrinhos, ela não tinha nem exame no Brasil. Então, eu tenho uma trajetória de vida que acompanhou todas as evoluções da mucopolissacaridose. Porque hoje já tem exame no SUS, tratamento no SUS, tudo por conta das consultas públicas, participação social e etc. E a minha irmã precisou fazer uma associação de pacientes junto com outros pais para conseguir algumas conquistas. Como assim, precisava ter CNPJ, trazer pesquisa clínica para o Brasil, procurar estudos, ir atrás de política pública. Mas eu não entendia. A minha única função era ser tia das crianças, né? Cresci, me formei em comunicação social, decidi que seria esse o caminho que eu ia seguir. Descobri que além da missão eu tinha a vocação. Eu, graças a Deus, eu gosto do que eu faço. E acho que sou boa nisso, porque estou faz tempo. E depois de casada, já vou fazer 20 anos de casada semana que vem. E com um filho de 10 anos, descobri também que eu sou tia e esposa de pessoa com doença rara, porque a gente descobriu ano passado que os dois têm síndrome de Tourette. Seu filho, né, também. Você é mãe? Isso. Tia, mãe e esposa de quem tem doença rara. É tanta parentaiada que eu esqueço. E amiga e irmã também, porque você é minha irmã porque a gente é irmã. As pessoas não estão sabendo, mas a gente é, né? A gente se adotou. As pessoas gente. A gente assinou papel, entendeu? A gente é irmã de coração, aconteceu. A gente se reconheceu ao longo da caminhada. Mas foi assim que eu entrei no mundo das doenças raras. E a Aliança Rara veio como? A Aliança Rara já veio há um tempo atrás, no coração mesmo. A gente sabia que a gente precisava unir, porque todas as associações de pacientes, como a PTI Brasil, nós somos muito pequenininhos, né? E a gente não bota medo em ninguém. Para conseguir uma política pública, você precisa de muito número. Para conseguir um medicamento no SUS, você precisa de muito número. Tudo que a gente precisa de número. E lógico que a gente, enquanto paciente, enquanto pessoas, a gente não olha para o paciente e vê um número. Mas a gente é obrigado a fazer isso para que o sistema gire, né? Ir atrás de benefícios, de direitos. Então, nós pensamos, por que não ir atrás de outras associações pequenininhas e juntos ficarmos bem grandões? Começou pequeno, viu, gente? Começou 10, 15. De repente, a gente já está em quase 100 associações. E grupos, né? Porque tem algumas pessoas que ainda não são formais. E não é porque eles não são formais, que não têm um CNPJ, que eles não mereçam ter alguém que lute por eles. É importante dizer, porque o grupo de apoio, a gente já foi grupo de apoio antes de ser associação. É o caminho natural, né? Você faz um grupo de apoio, e aí você vai crescendo, você percebe a demanda, e aí você faz uma associação com CNPJ, documentação, tudo bonitinho. Mas a gente tem muito grupo de apoio na Aliança Rara também, porque tem doenças que são ultra raras, né, Rô? E aí, são poucos pacientes no Brasil, tipo 100, 50. Então, às vezes, não tem corpo para ser uma associação, mas tem movimento. E eles precisam de apoio. Tem gente que tem uma doença, tem doença lá na associação que tem 9 pacientes no Brasil. Então, como que eles vão conseguir alguma coisa, né? A gente precisa se unir para ajudar, porque quando a gente não luta pela PTI, pela mucopolissacaridose. A gente luta pelas doenças raras. Até surgiu aí uma
uma polêmica, né? Ah, mas o meu não é doença, é síndrome. Por exemplo, a mucopolissacaridose não é doença, é síndrome. A outra não é deficiência, tal. Só que se a gente for diluir mais, dividir mais, o que a gente faz? A gente não vai ser a gente não faz nada. Então a gente engloba tudo Que em doenças raras. Um mundo raro. Mundo raro, para lutar. E aí a gente vai atrás disso. Aí sim, nós somos 13 milhões de pessoas, só de pessoas com doença rara. Fora os pais, os irmãos, né? Então nós somos... Esse 13 milhões é muito relativo, né? O que você falou. São 13 milhões de brasileiros com doença rara. Mas essa pessoa com doença rara, ela tem automaticamente uma pessoa do lado dela. Uma, pelo menos, ela tem, que acompanha no médico, ou que cuida dela, ou que sofre com a doença dela. Ela não é sozinha. Então, já vai para 26 milhões. E aí, se você considerar uma família de 4 pessoas, esse número já dobra. Já vai para mais de 50 milhões. Então, a doença rara é uma coisa muito presente no Brasil. Se a gente for parar para analisar essa quantidade de pessoas, a gente está falando de 1/4 da população. 1/4 da população brasileira tem contato com doença rara. É muita e nós somos muito esquecidos porque a gente se sente pequenininho. Se a gente começar a gritar, nossa voz vai ser muito alta, né? Nós vamos ser ouvidos. Porque os 13 milhões que tem essa doença rara, todo raro é o amor de alguém. Então sempre vai ter uma pessoa doída por aquele. Quando a gente chega num político, por exemplo, a gente tem que explicar. Nós temos 13 milhões de eleitores, fora os amores dessas pessoas. É isso. Exato. Eu achei importante marcar essa live com você, porque eu não falo muito da minha atividade com a PTI Brasil fora da PTI ou os bastidores, né? O pessoal acha que... Tem gente que acha que a PTI Brasil é só uma página no Instagram. Eu já ouvi isso, eu já falei, gente, a gente é uma associação imensa. Tem CNPJ, a gente tá no Brasil inteiro. Mas tudo bem, eu entendo, porque a pessoa só tem contato aqui pelo Instagram, ela não tem ideia. Então eu marquei essa live também para eles entenderem a dimensão do que uma associação de apoio a doenças raras como a PTI Brasil, ou como Vidas Raras, ou como a BTD, o que a gente faz, o nosso alcance. Porque, como você falou, a gente é uma aliança. Quando a fibrose cística precisou de assinatura na consulta pública pelo aquele medicamento, né, Trikafta, todo mundo da aliança foi assinar, entendeu? Então foi 100 associações e a gente divulgou aqui nos stories, a gente falou, gente, vai lá assinar, vai lá dar apoio. E eles conseguiram medicamento. Mas por quê? Juntou número. É o que você falou, a gente precisa juntar número. Quando for a nossa vez, e vai chegar, porque tem medicamentos novos para PTI que estão a caminho, a gente vai precisar da aliança rara. Porque só os pacientes de PTI não fazem a quantidade necessária de assinaturas. A gente sabe disso. Então, essa é a importância que vocês da PTI Brasil e da família Roxinha não têm conhecimento, mas precisam saber da gente fazer parte de uma aliança. Aí a parte dos políticos também, que aí a Rô pode falar melhor, né, Rô? E vou falar para vocês, roxinhos lindos, o que essa mulher faz. Ela tem uma página no Instagram que é o topo o biquinho assim do iceberg, sabe? Aquele que reflete a luz do sol só. Só que antes de chegar nesse topo, tem muito trabalho, tem a confecção de cards, tem muito tempo gasto e investido, tem muito dinheiro investido, porque ela tira do próprio bolso. Né? Eu já vi, muitos já viram. Tem muito Uber para lá, Uber para cá, para aprender, muito curso, muito investimento em palestras para saber o que falar, para poder representar cada roxinho que está aí. O conhecimento não político. Exato. Político que gosta, político que não gosta. Principalmente a gente é obrigado. Gente, eu vou falar aqui, olha, eu tenho que deixar a minha opinião de lado, porque eu falo com todos, a Rô também. A gente tem que falar com todos. Então, mas você é do lado esquerdo, do lado direito, você é de centro. Quando você lida com doença rara, você é de todo mundo, porque eu represento todos os pacientes, não só os de esquerda, não só os de direita, nem os de centro. Então, quando eu tenho que falar com político, eu falo com todos. E é difícil, às vezes, a gente falar com um político que é muito diferente de nós. É difícil. Eu sou uma pessoa muito dos direitos humanos, assim. Então, eu já tive que falar com um político homofóbico, já tive que falar com um político racista,
que para mim não devia nem ser político, mas é político, tá lá, foi eleito. E nessas horas a gente tem que engolir. Ele é racista, mas eu vou ignorar esse fato porque eu preciso que ele assine, eu preciso que ele trabalhe. Porque assim, o político não tá lá fazendo favor pra gente. Ele tá trabalhando. A gente tá lá cobrando o trabalho dele. O que a gente, como associação, faz é lembrar o político todo dia que ele foi eleito para trabalhar. É basicamente o que uma associação faz com os políticos. A gente fica em cima, lá lembrando, olha, votaram em você. Você tem que fazer, você tem que ajudar. E a Aliança Rara faz muito isso, né, Rô? A gente tem um papel de advocacy em Brasília imenso, né? A gente já é reconhecido em Brasília, graças a Deus. Para você entender melhor, o nosso grupo, nós não temos um líder. Nós temos coordenadores. Todos são iguais ali. Todas as opiniões valem. Tudo é votado. Tudo é democrático. Quem que vai para tal lugar? É tudo votado. Por quê? Nós não somos uma empresa ou não temos uma hierarquia. E por que a gente é assim? Justamente porque todos os entes têm o mesmo poder, o mesmo nível de igualdade, né? De equidade. A gente dá o que cada um precisa. Claro que a gente está aprendendo ainda, vamos melhorar, mas o essencial, o que a gente quer é isso. E quando você lida com políticos, você tem que sempre lembrar de duas coisas. Você paga o salário dele. E não importa quem ele é na hora de votar ou de te ajudar nas políticas públicas, é ele que tem poder. Eu sempre disse, seu filho está se afogando, está morrendo. Aparece, eu vou até usar nomes, né? O Lula e o Bolsonaro, você vai escolher quem é que vai pular para salvar teu filho? É os dois. Aquele que salvar, para mim, tá bom. Então, se forem os dois, melhor. O que a gente não pode é deixar de dialogar colocando o nosso ego acima dos interesses dos raros. Porque a Marília não está aqui representando a Marília. Se fosse a Marília, ela não conversava com quem ela não gosta. Aqui quem está falando é a presidente da PTI Brasil, que traz consigo um monte de alma roxinha que precisa dela, né? É assim que a gente funciona também na aliança. Exatamente. E eu acho importante a gente falar também que existem coisas que a gente precisa correr atrás que não aparecem. Então, por isso que as pessoas... Ah, mas o que vocês fazem que eu não vi? Gente, não é só lei. Às vezes a lei já existe. A gente já tem uma lei das doenças raras. Às vezes a gente tem que fazer a lei valer. E não vai aparecer. Não vai sair no jornal que a gente fez alguma coisa lá e fez os caras cumprirem a lei. Isso não sai no jornal. Mas a Aliança Rara trabalha muito nisso, né, Rô? Da prática da legislação, né? É o trabalho que você nem sabe como é feito, talvez você nem sabe que foi feito, mas você vai usufruir do resultado. Um monte de viagem que foi feita para Brasília, que você pensa foi para passear, na verdade a gente foi cansado de madrugada, voltou no mesmo dia, acabado, gastando do próprio dinheiro, talvez passou o dia sem comer, não estou falando isso para fazer vitimismo, mas é assim, porque a gente tem pouco tempo para lutar. Chegando lá, a gente vai falar com um monte de gente que quer nos enrolar, mas que a gente tem que ir atrás e para evitar problemas futuros. Então, talvez você nem saiba do problema porque a gente conseguiu evitar. A gente foi lá para bater de frente para que aquela PL vá para frente e não seja arquivada. Ou para que aquela PL horrorosa não seja, não vá para frente porque ela é horrível. Então, é um trabalho exaustivo? Sim. E por que vocês estão aí, então? Porque a gente não tem mais como voltar. O barco já está em alto mar. A gente olha para trás e vê um monte de gente dependendo da gente. A gente tem que soprar para o horizonte porque tem muita gente dependendo das nossas decisões, né? É isso mesmo. E também tem, agora que você falou da PL, eu me lembrei. A luta que a gente fez, estamos fazendo, a gente ainda não acabou. A luta que a gente travou nos bastidores ali pela imunoglobulina. Tá uma coisa... Gente, vocês não têm noção. Eu já falei desse assunto várias vezes aqui na PTI Brasil. Mas vocês não têm noção o tamanho dessa luta que já faz mais de um ano, que está sendo encabeçada pela luta pela Imuno, mas a PTI Brasil está super junto, a Aliança Rara está super junto.
E a gente, graças a Deus, arrumou parceiros que estão ajudando também. Então, a Ju conseguiu ir para Brasília, porque às vezes a gente vai com o nosso próprio dinheiro. Às vezes a gente não tem o dinheiro para ir. Às vezes tem que pedir. Eu, por exemplo, essa semana estou pedindo para ir semana que vem para o Rio de Janeiro. Estou vendo quem que pode pagar para mim, porque eu não tenho esse dinheiro. Às vezes a gente tem que pedir, é assim mesmo. Mas a gente está tendo essa luta imensa para ter uma resposta pela imunoglobulina, porque a gente está vivendo ainda como refém da imuno importada, que vem da China ou vem da Europa, e que não tem a mesma qualidade e não tem o mesmo efeito. Então, assim, é uma luta que está durando mais de um ano, né, Rô? Tá imensa, né? Tem que lidar, às vezes, com fake news dentro do assunto, com pessoas julgando o que não sabem, o que a gente estudou por anos, o que a gente sentiu na pele e os caminhos que a gente está indo. É muito complicado. Mas a gente sabe que quando acontece, como com a mucopolissacaridose que eu citei no começo, quando meu sobrinho, o mais velho, morreu, ele tinha 6 anos, ele morreu de uma maneira muito triste. Hoje, ele não teria morrido. O Dudu, ele não tem a visão, ele está com a audição bem comprometida, ele tem múltiplas deficiências, limitações, mas uma criança hoje que nasce com a mesma doença, ele já começa o tratamento de imediato e não tem metade das sequelas que ele tem. Tem uma vida próxima do normal. E eu estou falando aqui de 20, 25 anos de luta, não minha, mas de um grupo todo. Só que eu pude... Eu pude ver essas lutas todas, essas vitórias todas acontecerem por causa da participação social. Acho que a tosse também... Igual a PTI. As pessoas hoje fazem uso de um medicamento, o Trombopag, que quando eu fiquei doente não tinha. Então eu não fiz uso dele. Eu não tive essa chance. E hoje, graças à nossa luta, ele foi incorporado ao SUS. Então hoje ele está disponível. Desculpa, gente. Ai, que dó. Nossa, eu tô ruim, mas vamos lá, vou seguir. Tô até chorando aqui. Mas o Eltrombopag aconteceu isso. Na época que eu fiquei doente, já tinha bula da Anvisa no Brasil, mas não tinha um medicamento disponível, porque não necessariamente você tem a bula e o registro, você tem o medicamento. É o caminho, gente. A gente vai lutando pelos caminhos, né? E aí a gente lutou. Em 2018, derrubamos o parecer negativo da Conitec, 500 assinaturas, 500 roxinhos ali, que foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E a gente conseguiu. E hoje, mais da metade dos nossos pacientes usam esse medicamento e tem uma vida normal, com menos efeito colateral, porque esse é um dos medicamentos com menos efeito colateral. A Rô toma corticoide. Ela sabe o que a gente passa, né, Rô? Tudo é difícil, né, Mar? Até os avanços pequenos. Nós estamos aqui, ó, no meio dos nossos comentários, nós temos aí a Adriana Santiago da aba. O medicamento dela, é hidrocortisona, é a coisa mais barata do mundo, sabe? Tipo, ela não precisaria estar lutando tanto por isso. E quando eu falo mais barata do mundo, não significa que custa, assim, R$1, mas daqui, visto o preço dos medicamentos de doença rara, o dela é uma coisa tranquila. E ela tá tendo que lutar horror. Gente, eu tô olhando aqui pro lado. Eu vou seguir, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que a Rô fale, porque assim, eu falar da gente mesmo é meio... Então, Rô, o que significa qual a importância, né, para o paciente se associar a uma associação como a PTI Brasil e como o Vidas Raras e outras associações? Qual a importância para o paciente ser associado? Má, é muito simples até. Para você conseguir fazer a PTI ser grande, você se associou à aliança para ser um pouco maior, não é? Então, a andorinha só não faz verão. Aquele paciente que não se cadastrou, ele não é um número. Você não tem como representá-lo. Então, quando você chega, vamos supor, em Brasília, vamos falar primeiro de política, quando você chega em Brasília e fala, eu vim aqui representar os pacientes do PTI, eles vão te perguntar, quantas pessoas são? Aí você vai olhar para o seu cadastro, 200, mas é subjetivo
diagnosticado, eu acho que tem mais uns 300 perdidos por aí. Ele não vai entender. Ele quer números. Ele quer, assim, para a gente conseguir aquela lei do teste do pezinho ampliado, a gente precisou mostrar qual que era a economia que o SUS ia fazer se aprovasse a lei. A gente já tem que chegar com tudo pronto. Aí você vai representar essa pessoa, você precisa saber quem ela é, onde que ela está, como que ela se porta, o que ela está precisando, qual que é a demanda que ela tem. Porque às vezes você vai lá até Brasília e está lutando pela coisa errada. Você precisa saber quem ele é. Eu tenho um paciente... Não precisa lutar por A, porque já está tudo bem. Só que o A não está funcionando no Nordeste. O A só funciona no sul do Brasil. Então, você precisa saber como é que está o Nordeste. Os pacientes do Nordeste precisam se cadastrar e contar para você quais são as demandas deles. Porque até nisso, a demanda é diferente. Os médicos de São Paulo, eles tratam dessa maneira. Os médicos do norte do país nem conhecem essa maneira. Porque ainda não chegou. Eu preciso saber disso. Eu não sou onipresente, eu preciso. Aí você junta todos esses pacientes e de uma andorinha só você já fez um bando. E um bando de andorinha faz bastante estrago, né? Aí sim você tem o que levar. Agora vamos falar da parte médica. Agora a gente só falou da parte política. Eu quero uma pesquisa clínica para um remédio novo. Se eu chegar lá e falar assim, eu tenho 200 pacientes, por que eles vão se interessar em fazer uma pesquisa clínica para 200 pessoas? Só que eu sei que PTI tem muito mais paciente. Vou ser sincera, a gente tem 200 cadastrados na associação, quase 200, e a gente tem 4.500 seguidores. Ou seja, tudo bem, de 4.500, que 500 não sejam pacientes, sejam médicos, alguma coisa, a gente tem 4.000 seguidores, que são pacientes, que são pais ou mães de pacientes. E aí não são associados à PTI Brasil. E aí, para mim, é muito complicado. Quando eu vou conversar, porque eu não posso falar, eu falo para 4.000. Apesar de que eu sei que eu falo para 4.000, porque são os 4.000 que me acompanham aqui. Mas eu tenho que falar que eu falo para 200. E aí, quando é 200, ninguém me escuta. É muito complicado. Exato. É isso que eu tô falando. Para pesquisa clínica, você não consegue, porque eles dependem de número. Para você baixar o custo do medicamento, você precisa de número. Eu vou lutar para que o exame seja gratuito, eu preciso de número. Eu vou lutar para que mais médicos conheçam a PTI, eu preciso mostrar números, porque senão eles não precisam se capacitar para isso. Eu preciso saber, até quanto tempo demorou o seu diagnóstico. Isso faz diferença? Faz. Porque aí eu vou chegar... meu óculos aqui. Aí eu pego esse número. Olha, o tempo de diagnóstico de PTI Brasil, da PTI, está sendo, de acordo com a PTI Brasil, de 10 anos. A gente tem que abaixar esse número. E aí eu vou mostrar, pegar todos esses cases, né? Todo caso a caso, e mostrar para os médicos. Olha, está acontecendo isso, está demorando demais. O que a gente pode fazer para mudar? Mas para você tomar essas decisões e ir atrás dessas demandas, você precisa saber quem são os pacientes e quem são eles. Com quantos anos demonstraram sintomas. Faz uma diferença enorme, enorme. Quando você tem informação, você tem muito poder. E eu não estou dizendo que a Marília vai ter poder. Eu estou dizendo que todos os cursinhos vão ter poder. Exatamente. Porque até porque eu não sou eterno. Uma hora eu não vou estar aqui, a PTI vai continuar, gente. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente é uma família... Quando eu falo que a gente é uma família roxinha, a gente talvez vai ter um evento semana que vem, eu não vou falar ainda porque não está confirmado, mas é uma roxinha que organizou. E talvez eu vá lá para o Rio para participar. E ela organizou tudo, ela fez tudo. Então, tipo, para mim, é uma honra poder participar desse evento, porque ela tomou rédea, ela foi atrás, sabe? Ela resolveu. A mesma coisa lá em Cuiabá, né? A vereadora que fez a lei, sabe? Foi atrás. A gente precisa disso, gente. A gente precisa se engajar. Só a Marília, olha como é que eu tô hoje. Só a Marília não dá conta às vezes. A gente precisa de mais mão, de mais apoio. E a associação com a PTI Brasil, a Rô sabe, a gente cobra R$10 para se associar, que é a carteirinha. Que é uma carteirinha que é um aviso médico. Então, vai falar lá que você tem PTI, plaqueta baixa. Porque se você desmaiar na rua, bater o carro, seu filho passar mal na escola, o bombeiro
ou o médico da ambulância, ele vai ver essa carteirinha, ele não vai colocar um anticoagulante no seu braço para acabar de derrubar suas plaquetas. Ele vai ver a carteirinha e vai falar, peraí, ela tem risco de sangramento cerebral, vou levantar a cabeça dela. É para isso que serve a carteirinha. Vai estar lá escrito plaqueta baixa. Na hora que ele bater o olho, ele já vai saber o que fazer com você. Não importa que tipo de médico seja. Plaqueta baixa, o médico já vai saber. Levanta a cabeça dela. Não vamos pôr anticoagulante. Ela tem que ser monitorada. Então, assim, a carteirinha é R$10, você paga R$10, paga aí a carteirinha. Depois você não precisa pagar mais nada. Quem quer doar, eu pergunto, você aceita doar R$10 por mês? Sim ou não? Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não é obrigatório. Claro que a maioria doa. Que a maioria entende a importância do trabalho. Mas não é obrigatório. Tem gente que doa mais, tem gente que fala, posso ficar sem doar esse mês? Pode, não é obrigatório. E isso vai criando o que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, os calendários que a gente mandou para os médicos com a PTI. Por que é importante esse calendário? Eu vou mostrar para você, Rô. Porque eu falei desse calendário na viagem internacional. E todo mundo das associações dos outros países acharam a ideia o máximo. Porque eles estavam reclamando que os hematologistas ficam sabendo da associação, da PTI, né? Da associação, mas depois eles não lembram para indicar para os pacientes procurarem a associação, entendeu? E aí eu falei assim, então, mas a gente fez um calendário que fala tudo sobre PTI, todos os meses. E fica na mesa do médico. PTI. Então não tem como o médico esquecer da PTI quando ele atender o paciente com PTI. O paciente vai estar sentado e vai ver o calendário. E o médico vai falar, tem uma associação com um monte de paciente que pode te ajudar. Isso aqui custou dinheiro, isso aqui não foi de graça. Custou dinheiro. Mas eu mandei para mais de 100 médicos no país inteiro, até no Acre eu mandei. Mandei para todo mundo. Com panfletos informativos, que também custaram dinheiro, mas que eu mandei. Por quê? Às vezes o médico não sabe, é o que você falou. Às vezes o médico lá do norte não sabe, do sul não sabe, não sei. Então eu mandei o panfleto explicando que era PTI junto, porque eu falei, aí ele já dá uma lida. E foi muito legal, porque a gente criou esse cadastro, Hemato 10, que é um cadastro positivo de médicos que sabem o que é PTI. Parece besteira, mas, gente, a gente tem muito médico que não sabe o que é PTI. Hematologista. Então, a gente precisa disso. Essas pequenas coisinhas, aí a gente tem um projeto novo que a gente vai lançar na semana que vem, que eu não vou falar, né? Da spoiler, mas para as crianças, você já viu, né, Rô, de primeira mão, você viu que é bonito. E isso eu vou tentar espalhar para o Brasil inteiro, né? Pôr no correio e mandar para todo mundo. A gente tem que fazer, porque se a gente não falar, é o que a Rô estava falando, se a gente não explicar para o médico, se a gente não conversar, se a gente não entender a demanda, que nem eu sei que tem estado, tem 3 estados que estão faltando Eutrobopag há meses, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Norte. Gente, eu tô ciente, a PTI Brasil inteira tá ciente, a gente já mandou e-mail, Secretaria de Saúde, já fez, a Rô ajudou, inclusive, passou os contatos, a gente tá ciente, mas eles não respondem. Tem isso também, né, Rô? Sim, a gente luta de todas as formas. Quando a gente joga isso lá na aliança também, né, Má? Estou precisando de ajuda com tal. Aparece um contato, uma associação lá do norte dá um contato de um jornalista, uma associação do sul dá um contato de outro, e a gente vai tentando, a gente vai se virando. É assim que funciona. Um ajuda o outro para que todos possam fazer algo juntos. Só que sempre tem que ter alguém que apareça mais. A Marília está aparecendo mais porque ela fundou, ela teve toda essa garra, ela fundou essa associação, ela viaja para o exterior atrás de informação, não é com dinheiro que ela arrecada, porque com R$10 por mês de 200 pessoas ela não faz absolutamente nada, tudo é muito caro. E as pessoas têm que entender isso. Tem gente até que já fala assim, eu vou querer futuramente ser a presidente da PTI para fazer tudo que a Marília faz. Tomara que você faça até melhor do que a Marília, né? O sonho da gente é que outras pessoas venham para somar mesmo. Mas não é o pensamento que a gente quer. A gente quer que você entenda que o trabalho é muito difícil e que seria melhor se juntar à Marília.
é melhor a gente trabalhar junto, igual essa moça de São Gonçalo, né? Do São Rio, Gonçalo. que tá fazendo um evento. A outra de Cuiabá, todo mundo fazendo no seu mundo, no bairro da sua casa. Se todo mundo fizer a sua parte, imagina o tamanho que vai ser essa conscientização. Tem uma roxinha maravilhosa que me escreveu e pediu material para fazer na escola uma palestra para as professoras da escola do filho e tal. Eu falei, não, com certeza. Eu peguei o que eu tinha ainda aqui de panfleto, que tá acabando, e mandei para ela. Porque eu falei, não, então você faz aí. Eu não vou conseguir, porque eu não consigo estar em todos os lugares, gente. Eu tento. A Rô sabe, eu tento me dividir, mas não consigo. Então, para mim é importante isso, esse movimento. E, claro, como associação, quando você se associa, que você me solicita, eu quero fazer um evento, eu sou associado e eu quero fazer um evento. Você vai ter todo o nosso apoio, vai ter material e vai poder falar em nome da associação. Porque se você não for associado, você não pode falar em nome da PTI Brasil. Você não pode falar, eu estou aqui pela PTI Brasil. Não, você não é associado. Mas quando você é associado, você tem a PTI Brasil atrás, a Aliança Rara atrás e a Aliança Internacional atrás de você. É outro peso. Todo mundo vai te atender. Quando você falar, eu faço parte de uma associação que é de uma aliança internacional, que é o que eu faço no telefone quando eu ligo para os políticos, todo mundo me atende. E a Rô sabe que eu sou cara de pau, porque eu ligo para todo mundo e já vou dando minha ficha e já vou falando o que a gente faz para falar, ó, eu não sou pouca porcaria, me atende aqui, vamos ajudar os roxinhos, por favor. E a gente consegue. A Rô conseguiu uma coisa que eu quero que você conte. Eu não contei para ninguém ainda, Rô, então você vai contar porque foi você que conseguiu. Mas o que vai acontecer quinta e sexta-feira que vem no Senado Federal? Não está acontecendo hoje. Não, é quinta, não, é 28 e 29. Do Senado? Ah! Tá, desculpe. É que hoje também teve uma conquista para outra associação, porque a gente trabalha para todos, né? Nós vamos conseguir iluminar o Senado Federal, e aí a Marília completou essa conquista, iluminando também o Congresso. Então, as duas faces, né, da Casa do Povo, da nossa casa, vão estar iluminadas de roxo pela PTI, para todas as pessoas que já se foram, pelas pessoas que virão e pelos roxinhos que estão aqui agora. Porque a gente honra cada pessoa que perdeu a luta, né, Má? E a gente honra cada pessoa que vai nascer num mundo melhor, porque a gente está caminhando para esse mundo. Não, cada roxinho que ficou no caminho por um AVC ou por alguma outra... Porque às vezes a gente morre de outras coisas que não é a PTI. A gente tem a PTI e acaba morrendo de outra coisa, mas os que morreram de PTI principalmente, né? A Juliana, né, que era uma querida, minha amiga, a Lala. Cada roxinho que parte com PTI, parte um pouco da gente. Como qualquer outro paciente raro, tá? A gente que é da Aliança Rara, quando algum dos nossos morre, a gente fica muito mal. É um luto, assim, dói para todo mundo, porque a gente está lutando por vocês. E se alguém cai, dói. Mas a gente não pode parar. Quando alguém internado, tipo o Padre Marlon e a Nina, né, estão sempre internados, a Araciel dando susto na gente, a gente está lá, com o joelho no chão, né? Cada um na sua religião, mas todo mundo lutando, porque nós formamos realmente uma família, a gente deu a mão e a gente não pode soltar. E não, isso não é utopia, não, isso é o que acontece mesmo. Você fala assim, mas elas estão falando isso, é pura demagogia, elas estão falando para ficar bonito na live. Não, não é. É de verdade. E nem é tão bonito. Gente. É uma família... As mães estão cansadas. Uma família que se apoia, uma família que se xinga de vez em quando, porque família xinga também. Seja paciente. É uma família... é uma família que tá lá, a gente, qualquer hora da noite, manda mensagem, porque a gente tem um grupo fechado nosso, então manda mensagem. Quando tá precisando de medicamento, alguém coloca lá, estamos precisando de medicamento. A gente tem a Juliana, né, que consegue fazer aquela central de doações, né? A Ju faz todo aquele milagre que ela consegue fazer com a central lá do bem. A gente tem muita, como é que eu posso dizer? Muita solidariedade entre nós para nos apoiarmos, para a gente ter força para lutar por vocês. Porque às vezes a gente precisa de força também. Então a gente se procura, né?
Uma vez por semana alguém tá falando que tá quase desistindo. Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana tem alguém falando, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir da associação, porque é muito trabalho. E a maioria, acho que a grande maioria, é voluntário. Ninguém recebe para fazer tudo isso, né, Rô? No caso, as outras páginas... eu estava vendo uma pergunta aqui que é importante. Todas a gente se apoia muito, né? Então, a gente sempre vai ajudando os outros. A gente sempre vai dando credibilidade para o outro amigo. Por exemplo, a gente divulga as lives, a gente faz com que todo mundo tenha eu tenho um pouquinho mais de seguidor, eu vou divulgar a live do meu amigo. O outro não tem gente que faça arte, aparece quem faz a arte para ele. Eu não posso estar num lugar, mas a Marília vai me representar. Já aconteceu de eu ligar, pelo amor de Deus, liga para tal pessoa, me representa, porque eu não vou poder entrar nessa reunião, porque além da gente ser, né, vocês, a maioria, são voluntários e tem o trabalho, não pode estar toda hora disponível, nem sempre está saudável, né, Mar? Não, às vezes a gente tá assim, derrubado. Às vezes está derrubado e não tem como ir, não tem como estar lá. E aí aparece Araciel para representar a gente em evento, aparece Marília. Uma coisa muito lindinha que aconteceu, que eu queria contar para vocês. Uma vez eu estava trabalhando numa feira, eu estava na Expo Católica, porque a gente não pode ver um espaço que a gente ocupa. Não importa o espaço, a gente vai para divulgar, porque né, na Expo Católica também tem gente com doença rara. Na Expo de Noivas vai ter gente com doença rara. Se derem um espaço para a gente divulgar, a gente vai analisar se a gente pode, a gente vai. Então, eu estava lá trabalhando pela Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros e a Marília atravessou a cidade todinha só para ir me ver e falar, estou te apoiando, você precisa de ajuda? Gente, eu estava tão cansada, mas ela me deu um ânimo tão grande, mas tão grande, porque ela foi me abraçar, sabe? Ela foi me dar um ânimo. Atravessar a cidade, você não tem noção do tamanho de São Paulo. Eu atravessei muito a cidade, tipo, foram 1h30, porque era do outro lado de onde eu moro, literalmente. Mas eu tinha que levar o brigadeiro para você, né, Rô? Que chegou na hora certa, na hora que a gente tava assim, aí, morrendo. E aí, no caso, apenas essas 2 páginas são válidas? Eu não entendi essa pergunta, Yasmin. Você conhece outras páginas de PTI? Tudo bem, a gente tem página de PTI no mundo inteiro, normal. A gente não é uma página, como eu estava falando, a gente é a página de uma associação, a gente é uma associação. A página no Instagram é a página da PTI Brasil Associação, tem no Facebook, tem o site e tem o canal do YouTube. Mas a gente é uma associação, a gente é além do online, a gente faz muita coisa no ao vivo. Claro que com a pandemia, acho que isso aconteceu também com você, né, Rô? A gente teve que parar de fazer encontro com o paciente, né? Parar de fazer coisa física, né? Eu não sei se é isso que ela está perguntando, mas, por exemplo, uma vez eu fui pesquisar o PTI Brasil, eu fui marcar a PTI Brasil e eu achei outra PTI Brasil, que não eram vocês. Sim, tem. E eu fiquei confundida. Tem outra. Então, não, mas já aconteceu também. A gente não tem a associação não tem 2 páginas, a gente só tem essa. Que tem outra com o mesmo nome. Inclusive, sabia que PTI Brasil também é o Parque Tecnológico de Itaipu? Eu descobri isso uns dias atrás. Porque o parque... Um engenheiro marcou a PTI Brasil numa postagem da hidrelétrica. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu fui ver, Parque Tecnológico de Itaipu, a página é PTI Brasil, porque Parque Tecnológico de Itaipu, né, das hidrelétricas de Itaipu, e aí ele marcou a gente na página, achando que era a página de Itaipu, tadinha. E eu mandei uma mensagem, falei, olha, que é uma ONG, você está marcando errado. Mas acontece, normal. Eu só estou deixando claro que a PTI Brasil, Associação de Apoio a Paciente e Familiares de Trombocitopenia Imune, só tem essa página. A gente não tem outra. A gente tem o site, ptibrasil.org.br, tem o site da Aliança Internacional, que é Global 4 ITP,
eu vou falar em português, global4itp.org, é o site internacional, a gente está lá dentro também. Mas esse site não sou eu que administro, é o pessoal lá de fora. Eu mando o material e eles colocam lá. Então tem roxinho aparecendo lá também, que a gente também está lá. E depois conta pra gente quais são esses 2 cânceres que você descobriu. E a gente também conta, porque se for raro, a gente pode ajudar você, né? Exato. E aí você já conscientiza. E assim, outras páginas, nós temos a Aliança, tem uma página. Só que a gente até demorou para fazer essa página porque a gente queria sempre divulgar a página dos nossos parceiros. Né? Divulgar PTI, o Instituto Vidas Raras, bronquiectasia, a página do tumor dismoide, Distonia Brasil, enfim, são 94 denominações. A TD Brasil, Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, são muitas coisas. E a gente precisa divulgar cada uma delas, porque cada uma delas divulga a sua patologia e o trabalho dela é importante. Mas aí, claro, você tem PTI, a sua casa seria aqui, porque aqui vai ter o cadastro e tem uma pessoa que é filiada à Aliança Internacional que pode trazer para o Brasil inovações, tecnologia, possibilidades terapêuticas, novidades de como é o tratamento, e é uma pessoa que consegue ter uma ponte em todos os países. A Marília, por ser fluente em inglês, ela conversa com gente de Londres, da Suécia, de países mais pobres que o nosso, mais ricos que o nosso. E essa troca de experiência fortalece muito a luta, porque ela pode chegar aqui trazendo coisas que funcionaram lá, que não funcionaram lá, porque toda experiência importa. O que não funciona importa muito. E aí tem uma descoberta nova que eles estão analisando agora, que eles descobriram que os pacientes que respondem ao corticoide alta dosagem, tipo 60 miligramas, 80 miligramas, e mantém a plaqueta, na primeira tentativa, eles pegaram e fizeram um experimento assim. Eles pegaram novos pacientes que nunca tinham tomado corticoide e deram 10 miligramas. Dosagem mínima, né? 10 miligramas. E eles também responderam. E aí eles perceberam que se você nunca tomou corticoide e vai tomar pela primeira vez, talvez você não precisa tomar a dose alta. Então é uma descoberta super recente, que a gente acabou de... Nem saiu o estudo ainda, tá, gente? Eu tô contando aqui porque a gente ouviu os médicos falando. Eles acabaram de descobrir. Então isso pode mudar o paradigma das doenças raras autoimunes para o futuro. Talvez você não precise começar com a dosagem alta. Começa com a menor. E aí você vai subindo caso não responda. Por quê? Eles fizeram essa comparação e viram que muitos pacientes com 10 miligramas subiam as plaquetas. E aí você tem menos efeito colateral, né? Isso tudo é troca de experiência, né? É troca de experiência. Eles testaram isso num país da Europa. E aí eles viram que deu certo. Então, claro, eu só tô sabendo disso porque eu fui até lá e vi com meus próprios olhos. E essa troca de experiência salva vidas, né, Mar? Tá. Tem médicos que ou vão até esses eventos e também ouvem as nossas experiências para mudar a conduta terapêutica deles, a conduta clínica deles. É importante a mensagem. A Juliana escreveu: sou tesoureira da CDG Brasil, trabalho voluntário. Normalmente, Ju, todo mundo que... A nossa tesoureira aqui trabalha voluntária também. A nossa secretária trabalha voluntária. O escritório de contabilidade também é um pouco... Assim, eles cobram, mas eles cobram a taxa mínima pra gente, porque eles são voluntários também, de certa maneira, vamos dizer assim. A advogada também é voluntária. A gente tem bastante gente voluntária, né, Rô? E às vezes o voluntário também está em cobrar um preço abaixo da tabela. Eu não posso fazer isso de graça, mas eu vou te cobrar um preço muito abaixo para que nenhum dos dois esteja perdendo, porque agora no momento eu não posso. Então, assim, o voluntariado tem de várias maneiras. E a maioria das associações começam só no voluntariado. Algumas já tem que partir para pagar funcionários, porque cresceu demais, a demanda é muito grande e é necessário. Mas nesse mundo nosso raro, não dá para enriquecer. Não. Porque a gente não está aqui para isso. A gente nem tem esse objetivo, gente. O dinheiro nem é um objetivo nosso. Até porque a gente tira dinheiro do nosso bolso para fazer as coisas acontecerem. Não é, né? A gente chega a dar do próprio bolso a maioria das vezes. Mas, tipo, muitas vezes, né? Porque a gente
vê a causa, sabe como é, e a gente lida, acaba tirando do nosso. Mas a Carol Mello, acho que ela entrou na live agora, então ela não viu a live toda, Carol. Você perguntou o que mais vocês nos oferecem. A Marília falou na live muitas coisas que a PTI faz. Seria muito importante se você pudesse ver desde o começo, para que você entendesse como que é esse trabalho. Talvez até você possa acrescentar bastante nele ou usufruir. É muito importante. Ela falou também que o médico dela mudou o corticoide para 20 miligramas há 6 meses e só sucesso. Tá vendo? É uma tentativa que deu certo e que talvez, gente, é uma quebra de paradigma. Talvez mude nosso tratamento daqui para frente. E foi descoberto por uma associação, junto com um médico, lá em outro país na Europa, que falou, vamos tentar, porque os pacientes não aguentam tomar alta dosagem. Então, a associação levou essa demanda para os médicos e falou, vocês não conseguem fazer de outro jeito? Porque tem muito efeito colateral, muito ganho de peso, estria, espinha, pré-diabetes, glaucoma. O corticoide alta miligrama é uma bomba. E aí, os médicos fizeram esse experimento com esses pacientes da associação e deu certo. Então, assim, isso só foi possível porque a associação fez esse trabalho. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. A gente está sempre falando com o médico, a Rô sabe, eu participo de muito evento de hematologia, né? Eu me enfio, eu me convido, aí eu aviso a Aliança Rara e levo alguém comigo para a gente estar lá. Porque é importante a gente ocupar espaço, como a Rô estava falando. A gente tem que estar lá, ocupando o espaço. Deram espaço? Legal. Não deram espaço? A gente dá um espaço. A gente dá um jeito. Mas a gente tem que participar. Eu já estive em evento médico que todo mundo era médico. Eu era a única pessoa que não era médica ali. E aí, o diretor, eu não posso falar o nome, mas o diretorzão lá do negócio virou para mim e falou assim, eu sei quem você é da PTI Brasil. E eu falei, como é que você sabe quem eu sou? Ele falou assim, porque eu já acompanho o seu trabalho. Então, esse médico, que era diretor, sabia que era PTI Brasil. Então, foi ele que me convidou de forma secreta, porque chegou o convite para mim, eu não sabia quem tinha me mandado. E ele falou, eu queria que você estivesse aqui. Vocês entendem a importância da gente se mostrar e ocupar espaço e falar da doença e ter alguém que, no caso da PTI, sou eu que faço isso, e outros pacientes pelo Brasil também ajudam, mas na Aliança Rara, cada pessoa das associações faz isso. A coordenação da Aliança Rara, a gente tem a meia dúzia de coitados que fazem isso por todos. E quando falta medicação, a gente fica louco todo junto, né, Má? Por exemplo, tá faltando medicação hoje no Brasil para a maioria dos pacientes com doenças raras. Maioria. E tem gente que se fica 10 dias sem tomar medicação, a sequela é muito grave. Tem gente de HPN, por exemplo, que em dias morre. E esses medicamentos estão em falta. O que a gente faz? A gente vai mandando e-mail para todos os parlamentares e ligando. E-mail por quê? Porque o e-mail a gente precisa formalizar, né? Oi? E-mail é documento. A gente precisa ter documentado isso. Aí a gente liga e liga WhatsApp, e liga. Eu tenho um monte de deputado e secretário de saúde no WhatsApp. Aí eles falam no WhatsApp, eles assumem, tá? Porque, por exemplo, o secretário de saúde do Mato Grosso, ele escreveu no WhatsApp para mim, eu sei que tá faltando Etrobopag aqui, mas eu não tenho uma resposta para você agora. Desse jeito, WhatsApp. Aí eu falei, tá bom, mas você vai ter que escrever isso no e-mail para mim, porque eu preciso isso por e-mail, timbrado ali, porque o WhatsApp é WhatsApp. Ele me respondeu? Não me respondeu, Rô. Porque ele sabe que se ele colocar no e-mail, ele está assumindo um compromisso público de que ele é incompetente, tá, gente? Faz 8 meses que está faltando Etrobopag no Mato Grosso. E faz 8 meses que a gente está cobrando. Não foi ontem que a gente começou a cobrar. Eu tenho o WhatsApp da Secretaria de Saúde, do secretário de Saúde, e-mail da Secretaria de Saúde, controle de medicamento, tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Secretaria de insumos. A gente liga para todos os lugares. A gente tem uma lista, né? Não é só o Ministério da Saúde, não é só a Secretaria da Saúde. É para todos os lugares. Tudo que você possa imaginar, a gente vai indo. Aí, além da gente ligar para esses lugares e formalizar por e-mail, quando a gente vê que não está dando certo, a gente vai atrás de jornalista e denuncia a falta de medicamento. Aí a gente consegue matérias. Quando eles veem que está indo para tipo, internet, enfim, eles têm que tomar uma posição. Então, eles têm que responder para os jornalistas. Se eles ainda não fazem nada, então a gente vai lá e fala,
todo mundo, porque não é uma coisa que só a associação tem que fazer. A associação é quem representa, mas todos têm que fazer. Vamos todos. Você tem um político que você votou? Cobra. Vai todo mundo na página do político, vai cobrar. Você está com falta de medicação? Vai atrás da página do Ministério da Saúde e fala que está precisando também. Porque, como associação de pacientes, a gente não pode e não deve. Não tem como dar consulta, medicação. A gente não pode. A gente representa. Quando tem medicação de um para o outro, tem paciente sobrando, tem paciente precisando. Eles me avisam. Quem tem sobrando sempre me manda mensagem. E aí eu ponho em contato, pego o WhatsApp de um de outro endereço para fazer o SEDEX e faz a ponte. Que a menina perguntou, como você conseguiu? A Yasmin conseguiu várias aqui com a PTI Brasil. Viu que a gente conseguiu para ela, de paciente aqui. A gente faz essa ponte. Então, porque a gente sempre avisa para os pacientes, se você tem sobrando e não está tomando, vai vencer. Porque essas medicações de doenças raras vencem rápido, né, Ru? Tem a data de validade bem curta, né? Então a gente fala, fala com a gente, passa para cá, que a gente passa para lá, a gente faz o contato entre os pacientes e a gente consegue remanejar. Aí, eu tenho só a última pergunta, porque vai acabar o tempo, gente, da live. Quais os planos, Rô, futuros para a Aliança Rara? Nós vamos formalizar a Aliança Rara para a gente poder ocupar os espaços onde associações de pacientes podem ocupar. Por exemplo, uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, se Deus quiser. Assim, onde tiver lugares que a gente possa estar para ajudar a decidir as coisas pelos pacientes, como CNPJ, a gente quer estar. Porque a gente leva, como eu disse, 94 representações, mas vão ter muitas outras associações que vão entrar e grupos que vão entrar. Então, a gente precisa estar nesses conselhos nacionais de saúde, conselhos regionais de saúde. A gente precisa estar em todos os lugares onde nos permitem entrar para ter poder de decisão, para ter poder de dar a nossa voz, para que eles possam fazer qualquer tipo de ação sobre nós, conosco, sobre nós, onde nós estejamos falando e dando nossa voz. A gente não pode ser representado por quem não conhece as nossas demandas. Então, a gente quer estar lá para dizer o que a gente precisa, como a gente precisa e quando a gente precisa, para a gente trabalhar junto. Afinal, o Brasil é um país de todos nós. E também é importante também a gente explicar nossas demandas, porque tem muito político que acha que o nosso maior problema, né, quando você tem uma doença rara, é a representatividade, ou é saber da doença rara. Às vezes, o nosso maior problema é um problema local, é falta de medicamento. É uma coisa mais rápida de se resolver. Ou às vezes é diagnóstico tardio, 3 anos de diagnóstico, 4 anos de diagnóstico. Às vezes são coisas mais pontuais, que eles não fazem ideia que isso é um problema para nós. Então, a gente precisa pontuar isso para eles. A PTI Brasil tem uma carta de demandas que a gente redigiu. Então, a gente tem as demandas principais dos pacientes, que eu redigi baseado em tudo que vocês me falam aqui, em todas as mensagens que vocês me mandam, as necessidades mais urgentes. E essa carta de demanda ela é enviada para deputados, senadores, ministro, para políticos em geral, vereadores, deputado estadual, deputado federal. A gente talvez, na verdade, a gente conseguiu. No Pará, vai ter uma homenagem semana que vem, na Assembleia do Pará, para os pacientes do Pará, os roxinhos do Pará. E a gente conseguiu também... onde é que foi o lugar que a gente conseguiu? Em Sergipe. Sergipe também vai ter uma homenagem. Mas por quê? Da gente ficar enchendo o saco. É o que a Roseli falou. Ficar ligando, ficar mandando mensagem, ficar enchendo o saco. E aí eles lembram de nós, tá? E aí eles fazem alguma coisa. A partir do momento que a gente é notado, a gente consegue trabalhar, né, Rô? E é importante falar uma coisa, viu? Uma vez a gente estava fazendo uma homenagem e uma pessoa disse assim, eu não quero homenagem, eu quero meu remédio. É importante dizer que você precisa ter as duas coisas. Porque sem conscientização,
você não consegue nem um lugar ao sol, quanto mais sua medicação. Essa homenagem nem sempre é só para homenagear. Essa homenagem vem para conscientizar, porque algumas pessoas não vêm para nossa página porque elas são doentes. A gente não quer só as pessoas com PTI conhecendo a PTI. A gente quer que as pessoas que não tenham PTI conheçam, para que possam levar o conhecimento para outras e outras e outras pessoas. Então, as homenagens servem para isso. Gente, a live caiu porque deu 1 hora, mas a gente voltou para parte 2. Eu vou convidar a Rô aqui pra gente acabar a conversa. E acontece isso mesmo, gente. Às vezes a live cai porque dá 1 hora. O Instagram tá limitando porque a gente não é influencer. A nossa página, quando você escolhe lá a categoria do Instagram, você coloca... muita gente coloca influencer, a gente colocou causas sociais. Então, quando é causas sociais, é 1 hora de live. Não vai entrar e a gente vai continuar a nossa conversa. Pronto, já mandei, Rô. Pronto. Oi, meu amor. De novo, eu colocando... Ah, tudo bem. Não, aqui, caiu a live por causa que deu 1 hora. O Instagram tá limitando, né? Porque o nosso Instagram é de causa social, não é de digital influencer. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu estava dizendo que a gente precisa ter os dois. Sem a conscientização, a gente não chega a lugar algum. Eu tenho certeza que alguém teve o diagnóstico porque ouviu falar de PTI e foi atrás. Foi o caso até da vereadora, não foi? Foi. A vereadora ouviu falar de PTI. O caso da vereadora, da filha dela, foi o seguinte. Uma mãe de um roxinho procurou a vereadora porque estava com falta de acesso ao tratamento. Não era nem falta de medicamento, era falta de consulta na UBS ali da região. E aí ela recebeu a mãe no gabinete e perguntou: qual que é a doença da sua filha? Ela é PTI, assim, assim, assado. E ela falou: peraí, minha filha tem esses sintomas. Porque a filha dela estava cheia de mancha roxa. Ela achou estranho, foi atrás do médico para essa mãe levar a filha e levou a filha dela também. E aí descobriu que a filha dela também tinha PTI. Então imagina, ela foi ajudar uma pessoa, olha que doida, ela foi ajudar uma mãe roxinha e descobriu que a filha dela tinha PTI. Isso é para vocês terem noção de como que a gente acaba chegando a muitas pessoas sem nem perceber. Quando você conversa sobre PTI com o pessoal do seu trabalho, pessoal da faculdade, da escola, com seus vizinhos, com seus amigos, com o cara do Uber, quando você tinha voltado, eu tava fazendo exame porque eu tenho PTI é tal. Comigo já aconteceu, gente. Eu tava conversando com um motorista de Uber e ele falar que a sobrinha dele tava com uma doença que ninguém sabia o que era, no interior da Bahia, e ele começou a falar tudo. E aí ele colocou a mulher dele numa ligação comigo dentro do Uber, e a mulher dele falou: ela tem a plaqueta baixa, mas nada altera nos exames, ela tá cheia de mancha roxa, tá com sangramento, mas ninguém descobre o que é. Começou a falar, e eu falei assim: olha, tá aparecendo muito PTI. Onde vocês estão? Aí ele falou a cidade. É perto da capital? É perto. Eu falei: vai pra capital, no hospital tal, e fala com o hematologista desse hospital que ele vai saber o que fazer. E deu certo. Entendeu? Quando eu comecei a divulgar, ainda no Twitter e Orkut, lá em 1900 e bolinha, nós tínhamos o quê? 30 pacientes da patologia. Em questão de 6 meses, a gente já estava nos 500. A gente inventou o paciente? Não. É porque um olhou para o outro e foi reconhecendo. Inclusive, chegou para a gente, porque no caso, a doença em questão, ela tem uma face sindrômica, né? Igual Down, por exemplo, que as faces são parecidas. Então, algumas doenças têm características corporais, faciais. Havia gente que já havia perdido o ente querido sem diagnóstico e que mandou foto pra gente e falou: olha, não é... Falei: gente, lendo os sintomas tem tudo a ver. A pessoa já havia até morrido sem tratamento por uma doença que tinha tratamento. Uma vez eu fui no ginecologista, quando eu estava tratando do câncer de ovário, e o ginecologista era o chefe, o reitor da faculdade de medicina de Araraquara, da cidade. E
aí eu levei uns panfletos e mostrei um panfleto com a foto do meu sobrinho de mucopolissacaridose, que é uma doença também que tem essas características faciais. E ele disse, conheço mucopolissacaridose, já tivemos várias crianças que morreram aqui. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, comigo já passaram assim, uns 4, porque eu também dou aula na faculdade de pediatria. E aí eu disse, nossa, que triste. Ele falou assim, também não tem tratamento? Eu falei, claro que tem, doutor. O tratamento existe há muito tempo. O meu sobrinho foi pesquisa clínica, ele está vivo até hoje. Porque ele falou assim, mas quantos anos tem seu sobrinho? Na época, né, ele tinha 20 e pouco. Ele falou assim, impossível. As crianças não passam de 6 anos. Então, quer dizer, ele era reitor de uma faculdade de medicina e ele não sabia que já existia tratamento para aquela doença. E eu falei para ele naquele dia e ele já ligou na hora para um colega dele e falou, você ainda tem aquele paciente? Descobriu algumas coisas. Você vê, é a conscientização, é o boca a boca, esses eventos que a gente faz. Mulheres Raras, por exemplo. Todo aquele público que eu recebo no Mulheres Raras, que é uma homenagem para as mulheres, é um público que não vai na minha página para ouvir sobre doença. Mas ele vai ouvir quando é um entretenimento. E eu uso aquele evento para conscientizar. Porque são pessoas que não têm doença rara, que podem nos ajudar de alguma maneira, né? Ou fazendo a ponte, ou levando a gente para hospitais melhores, ou conhecendo políticos que podem nos ajudar com a falta de medicação. Os próprios médicos que se interessam em saber, né? Os próprios médicos, porque é o que você falou, aí liga para o amigo médico, aí liga para o outro. Exatamente. Se ele é professor, ele leva para aula. Fala pra gente das aulas de medicina que você já foi convidada. Eu também, inclusive. Eu dou uma palestra na faculdade de Universidade Federal de Medicina, lá de Tocantins, falando sobre doenças raras para os estudantes de medicina. E quem sou eu? Eu não tenho nada de profissional de saúde. Eu trabalho na área de saúde, mas eu sou comunicadora. Mas eu vou e falo sobre aquilo que eu entendo. E eles sempre fazem trabalhos depois relacionados a doenças raras e chamam a gente. Também eu dou aula, já dei aula na faculdade de Juiz de Fora, já falei com vários enfermeiros, e eu não falo sobre como eles devem atender, porque eu não tenho essa autoridade, mas eu falo como eu gostaria de ser atendido. Eu conto os casos das pessoas que demoraram anos para ter um diagnóstico, como o meu marido, que passou por melhores neurologistas carésimos, que passou por um monte de psiquiatra, por um monte de psicólogo, e foi ter o diagnóstico aos 44. Eu falo, como por exemplo, o padre Marlon, que demorou também mais de 40 anos para ter um diagnóstico, e foi ter o diagnóstico quando ele já tinha perdido toda a capacidade laboral. Quer dizer, ele não perdeu nada, porque aquele homem lá é um milagre vivo, mas você entendeu o que eu quis dizer? São pessoas que quando chegam no diagnóstico, as sequelas já estão tão fortes que não tem muito o que fazer. Mas o que pode fazer com que ele tenha esse diagnóstico precoce? A conscientização. A conscientização, a informação, e é o que acho que foi a Gil que escreveu aqui, que ela não tem vergonha de falar da PTI dela para todo mundo no trabalho, no curso. É isso, não tem que ter vergonha, até porque você não é um crime que você cometeu, não é nada vexatório, você tem uma doença. Todo mundo tem uma doença, ninguém nesse planeta é 100% saudável, todo mundo tem alguma coisa. A diferença entre nós para os outros é que a gente vai atrás e tem um diagnóstico. E tem muita gente que passa a vida sem pesquisar o que tem. Tem sintomas, tem problemas, tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem zumbido, tem tontura, mas não pesquisa, não vai atrás para saber o que é. Então, eu não tenho doença nenhuma, sou saudável. Será mesmo? Ou você não foi atrás? Todo mundo tem. Então não tem que ter vergonha, você tá certo, tem que falar para todo mundo. Peraí, a Jéssica falou que a filha dela, com 3 meses, apareceu um roxinho, 6.000 plaquetas. E foi diagnosticada, demorou 21 dias para ser diagnosticada. Até 3 meses, tá, não vamos dizer assim, vamos ser positivo. Até 3 meses de diagnóstico, você fala, foi rápido. Para doença rara, gente, 3 meses é rápido, né, Rô? Nossa, eu ia falar ganhando na loteria, né?
Conseguir um diagnóstico precoce. Até 3 meses é rápido. Aí depois, se passar de 3 meses, aí já começa a ficar demorado. Porque assim, o diagnóstico da PTI é muito simples. E é muito complicado. Mas o sinal de alerta é o hemograma. E o hemograma é o exame mais barato que tem, mais simples que tem. É o primeiro exame, o hemograma é o primeiro exame de sangue, básico, normal. Qualquer estudante de medicina sabe ler o hemograma, não é nada. E o hemograma da PTI não altera nada, só a plaqueta. Então, quando você vê tudo normal e a plaqueta super baixa, 50 mil, 40 mil, 30 mil, 60, 20, já tem que ligar um alerta. Tem alguma coisa consumindo plaqueta. Esse é o raciocínio que o médico tem que ter, não importa se ele é clínico, obstetra, gineco, pediatra. Tem alguma coisa consumindo plaqueta, tem pouca plaqueta. E aí investigar as opções. E a PTI a gente sabe, você investiga tudo que pode ser, não é nada disso, então é PTI. Porque a PTI não tem um exame específico, a gente é diagnóstico de exclusão. Porque nada mais e aí eu vou explicar, para o seu pessoal que está assistindo a live que não sabe da PTI, mas a PTI nada mais é do que uma doença onde a gente produz um anticorpo que destrói as plaquetas do nosso sangue. Então, você não tem como fazer um exame de diagnóstico para PTI, a não ser que você descubra qual anticorpo é produzido, mas eles não descobriram isso ainda, né? Porque o dia que descobrir, eles vão conseguir tratar com uma vacina ou alguma coisa mais eficiente. Ainda não foi descoberto isso. Mas por que eu falo que é um diagnóstico simples? Porque é só um anticorpo que destrói a plaqueta. Diferente do lúpus, que são outros mecanismos que inflama, que ataca órgão e outras doenças que, por exemplo, câncer, a leucemia, é uma célula intrusa, invasora, que se multiplica. Você vê no microscópio ali, você faz uma biópsia, você vê, né? A PTI não. A PTI você descobre quando você vê no microscópio o sangue e tem pouca plaqueta e tem macroplaqueta. Porque é o mecanismo do corpo. Olha como o nosso corpo é maravilhoso, Rô. Isso é uma coisa que pouca gente que não conhece PTI sabe, mas o nosso corpo sabe que está doente. A PTI está lá comendo plaqueta. Aí o que a medula faz? A medula começa a produzir mais plaqueta e libera as plaquetas antes delas ficarem maduras, que elas são desse tamanho, a macroplaqueta. Por quê? O anticorpo não consegue destruir a macroplaqueta, ele só destrói a plaqueta pequena, normal. Então o corpo percebe que tem plaqueta sendo destruída e aí ele faz a macroplaqueta. Essa característica é da PTI. Quando você olha o exame de sangue no microscópio e vê macroplaqueta, você já tem que desconfiar. O médico tem que desconfiar. É PTI, porque é o mecanismo do próprio corpo, entendeu? E aí, por que tem gente com 5 mil plaquetas que não sangra? Porque ela tem muito macroplaqueta. E a macroplaqueta é uma plaqueta que não está madura, não está pronta ainda, mas ela tem função. Ela serve para tapar buraco ali e não deixar sangrar. Isso explica, porque tem gente que tem pouca plaqueta e não sangra, porque tem macroplaqueta. E isso é o nosso organismo que é perfeito, percebe a doença e começa a ele mesmo tentar fazer alguma coisa para ajudar. Eu acho isso incrível, como o nosso organismo é incrível nesse sentido. Eu também. Ele luta tanto e ele dá tantos sinais pra gente, se a gente ficasse mais atento aos sinais, né? E lembrar também de contar todos os sintomas para o médico, porque às vezes a gente vai no otorrino e conta só a parte dele. Só que todos os sinais importam, principalmente para quem tem doença rara. Todos os sinais importam. Quem tem PTI, por exemplo, vai no gineco, não sabe que tem PTI. Aí vai no ginecologista e fala, tô sangrando muito, minha menstruação tá muito forte. Aí a gineco vai dar uma pílula, vai dar um DIU, vai dar alguma coisa para controlar essa menstruação. Mas ela não vai pedir o exame de sangue, não vai pensar, né? Não sei. A minha médica, a minha gineco é meio doida. Ela pede 60 exames de sangue toda vez que eu vou lá. Ela me vira do avesso. Mas tem médico que não pede. Sim. Então, ela vai olhar só para a menstruação. Essa menstruação está muito alta. Vamos tomar uma pílula para controlar a menstruação e aí você não vai ter mais esse problema. Agora, se você falar para sua ginecologista, olha, tô sangrando muito na menstruação, é vermelho, ela já vai achar estranho, porque a menstruação é vinho escuro, não é vermelho. Sangue vivo, é sangue morto.
é vermelho, sangra minha gengiva de manhã quando eu escovo o dente, e apareceu uma mancha roxa aqui, uma mancha... Ela já vai ter outro olhar. Aí ela fala, vamos fazer um exame de sangue. Não é a menstruação. Você entende como é importante a gente falar os sintomas todos? Fadiga. Fadiga é um sintoma da PTI. Acordo de manhã, não consigo levantar. Não consigo fazer as atividades do dia a dia. Eu não consigo ficar de pé mais do que meia hora. Tem que falar isso pro médico. Porque se você tem fadiga, você tem inflamação no corpo. Se você tem inflamação, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele vai investigar. Então, a gente tem que levar todos esses detalhes. A Gil falou, descobri a PTI no exame admissional. Aí, tá vendo? Admissional. Olha que beleza. Porque esse médico do admissional teve um olhar diferente. E a gente sabe que é difícil, porque normalmente exame admissional, o cara olha pra você, faz assim. Ah, tá. Exato. Tá liberado. Comigo foi assim, às vezes que eu fiz. Foi falado assim, mas às vezes o médico não conhece. Uma coisa que a gente já conversou, ele não precisa exatamente conhecer, mas se ele perceber que tem alguma coisa errada, ele já vai te encaminhar. Pra quem conhece. Para quem conhece, ele já vai ver, olha, tá muito estranho isso aqui, eu não vou dar conta não, eu vou mandar você para alguém. Mas, se ele tiver recebido um folhetinho, um calendário da PTI Brasil, ele já vai saber identificar. Ele já vai saber, ele já vai saber. Por isso que eu falo para os pacientes aqui, sempre me mandar o nome do médico que eles passam, onde que eles tratam, porque aí eu posso mandar material pro médico. Gente, a gente não consegue endereço de todos os médicos na internet, por mais que a gente tente, tá? Porque eu fiz uma pesquisa imensa. A gente não consegue. Mas se vocês me mandam, eu consigo mandar para eles. Outra coisa que você falou, muito importante, Rô. Às vezes não é o especialista que vai te atender no pronto-socorro, por exemplo. No meu caso, era o chefe do pronto-socorro, no dia que eu passei mal, que eu descobri a PTI, era um neurologista. Tem nada a ver com PTI. Mas ele viu o exame e falou, eu vou te internar, eu não sei o que é. Ele falou desse jeito, eu não sei o que é. Mas tá muito ruim o seu exame de sangue. Eu vou te internar e vou chamar a hematologia para falar com você. Você entendeu? Ele não sabia o que era. Mas ele não me deixou ir para casa. Ele me internou. Ele me internou e chamou a hematologia. Então isso faz diferença também. E aí, gente, também eu acho que é importante. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Nem é da PTI, a Marília falando. A gente é adulto, né? A maioria aqui já é adulto, já tem mais de 18 anos, 21 anos. Eu acho que o básico de um adulto é saber ler basicamente um exame. Você não precisa entender o que está escrito no exame, mas o exame vai estar lá. É de tanto a tanto. E o seu deu tanto e está fora da faixa, tem alguma coisa errada com o meu exame. A gente é adulto, a gente tem que saber ler um exame. Do nosso filho também. Ah, a plaqueta é de 150 mil a 400. A minha está 80, tem alguma coisa errada. Por quê? A gente precisa também ter uma... como é que eu posso dizer? Uma independência, uma autoridade sobre nós, sabe? Sobre nosso corpo. A gente tem que se cuidar. Quem tem PTI fica em remissão, o que é a remissão? É um período que a doença fica dormindo lá. Ela pode voltar. Então, você, com você mesmo, você tem que ter essa noção do seu corpo. Se depois de 6 anos sem PTI, você acordar de manhã e ver 3 roxos no braço. Você não precisa nem, será que é? Você já marca o médico. Você já vai fazer o hemograma. Você não espera, você já teve a experiência. A gente tem que ter essa autoridade, sabe? E também aí a FI perguntou quanto que eu tô de plaqueta. Gente, tecnicamente eu tô com 350 mil, porque eu tô em remissão. Mas com essa gripe deve ter caído por 200 e pouco, porque é normal quando a gente tem gripe, cai um pouco a plaqueta. Ô, Mari, o importante é a intuição, sabe? Porque tem médico que realmente não conhece e vai te falar, você não tá sangrando, tá com tudo baixo, mas vamos acompanhar. Já aconteceu. Já aconteceu. É um absurdo, mas já aconteceu. Você precisa seguir sua intuição. Procura outro médico. Vai atrás. Tem alguma coisa errada? Vai atrás. Porque a fadiga pode ser confundida com cansaço, com depressão, a taquicardia com síndrome do pânico. Nem sempre é isso. Você precisa ir atrás. Não está resolvendo? Vai atrás de outro. Liga para Marília. Vai no grupo de apoio. Deve ter um grupo de WhatsApp, alguma coisa. Coloca no grupo. Gente, tá alguma coisa estranha aqui, sabe? Divide a sua preocupação, mas não desista de você. Não desista. Não desista. A Drica falou que gostaria de dar o depoimento. Drica, faz assim, ó. Faz um vídeo com a sua história
e marca a gente pra gente poder pôr na página, porque aí todo mundo vai ver, não só quem tá na live. Eu acho que seria mais interessante fazer um vídeo, a gente coloca para todo mundo ver. Porque é muito importante quando os pacientes compartilham as histórias deles. Tem uma paciente nossa, muito antiga, a Ana, que ela teve 3 filhos. E ela teve PTI nas 3 gestações. E ela teve o parto e o bebê normal, não teve sangramento bebê, não teve plaqueta baixa. Então, é a prova viva quando tem paciente que pergunta, será que eu vou poder ser mãe? A Ana teve 3, com a plaqueta a 20 mil. Vai poder, tem jeito, tem tratamento. É gravidez de risco? É gravidez de risco, mas não é impossível. A gente tem várias pacientes que são mães, várias. Então, assim, é importante quando faz esse depoimento, por quê? Porque os outros pacientes podem estar passando pela mesma situação que você. E eles vão se identificar, eles vão compreender, eles vão se sentir mais acolhido. Tem várias mensagens aqui, eu tô vendo. Sim. Eu tô acompanhando pelo computador aqui do ladinho para eu não perder nada também. Sim. No final das contas, o que eu queria deixar de mensagem, Má, até porque você tá ficando muito tempo na live, você precisa descansar. Eu sem voz. Você vai começar a tossir. É que todo mundo precisa se apoiar, sabe? Criticar menos, apoiar mais. Não estou gostando muito do seu trabalho, como que eu posso te ajudar a melhorar? Te chamar para uma conversa e falar, podemos mudar e fazer tal coisa? É melhor do que ir na internet e falar mal. A gente faz isso na aliança, né? Um ajuda o outro, um resolve as coisas do outro. Um fala para o outro, olha, o jeito que você escreve, eu já escrevi um dia e ele não dá certo. Vamos mudar o conteúdo do teu post? Olha, o jeito que você luta pela sua doença, você está procurando a pessoa errada. Vamos procurar de outro jeito? Ou então, nossa, eu tenho 50 anos de serviço, mas a Marília mostrou para mim que o jeito dela trabalhar é melhor do que o meu. Então, eu vou mudar e vou fazer igual da Marília. É não ter medo de acrescentar na vida do outro com caridade, com gentileza. Nada é de ninguém e nada é de todo mundo. A gente precisa se unir. A aliança veio para isso, para dar o melhor de cada um e construir um melhorzão, né? É o melhorzinho com o melhorzinho para construir um melhorzão e poder lutar para todo mundo. Eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da aliança. Eu tenho um orgulho imenso de ser amiga da Marília, porque eu acompanho o dia a dia dessa Marília da PTI Brasil, que luta muito. E eu vejo a luta dela. A PTI Brasil ajuda demais a Aliança Rara desde o início. Além de ajudar muito, é um grande exemplo para a gente de resiliência e de luta. Eu queria falar para vocês que eu fiquei muito honrada com esse convite. Dentro da Aliança, eu sou só uma das coordenadoras, tem mais. Só que eu só acho que é a que fala mais, por isso que ela me chamou. Mas eu ia estar de roxo, não consegui mais vir de rosa, que estou próxima. Tá próximo. E queria dizer para todos os roxinhos, curtam lá a Aliança, sigam a Aliança, para a gente lutar tudo junto. Não fez o cadastro ainda na PTI, corre fazer. Ninguém vai roubar seus dados, é tudo muito protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Para você ter uma ideia, se a gente vaza esses dados, a gente é preso, então a gente vai proteger esses dados. A gente protege muito, a gente leva muito a sério. A Marília não me passa dados e a gente é super amiga, eu não passo dados para ela. É tudo por questão de... Quantos pacientes você tem? 200, mas eu não sei nome, não sei onde fica, eu não sei onde mora. Nunca né? vai saber. E quando ela me conta alguma história, é a história que a pessoa me permitiu contar. A vereadora, por exemplo, que eu citei, é uma história pública. Mas ela não me... Né? A gente não conta. Então, você não precisa ter medo de passar os seus dados para o cadastro. A gente também não vai vender para Vivo te ligar do 011 todo dia. Nunca. A gente não vende. Na vida, Deus que me livre. A gente realmente protege com a vida. E eu digo com a vida por quê? Porque mesmo ruim de gripe, a gente está aqui fazendo essa live para vocês. A gente precisava estar aqui? Não, mas a gente sabe da importância. Porque eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei quando eu perdi meu sobrinho. Porque, além de tantos problemas que ele tinha, foi dada anestesia para ele, anestesia ele não podia. A Má também não quer que outras pessoas passem pelo que ela passou.
Então a gente está aqui porque é uma missão de vida que nos foi dada e a gente aceitou. E aí, agradeço a todos os roxinhos, muito mesmo. Eu gostei muito da Carol, gostei muito Falante, a Yasmin, gostei muito de vocês, porque a gente precisa de pessoas que falem e que se coloquem e que, né, tentem. Vou fazer um post esse mesmo respeito da pessoa com PTI. Vai ter uma live. Olha o spoiler, olha o spoiler. Também gostei muito da Yasmin. Fiquei muito feliz que a Carol e a Araciel estão aqui. Elas compõem a nossa aquarela, que é a nossa colmeinha, que a aliança é uma colmeia cheia de abelhas que lutam para divulgar. Enfim, é isso. Eu queria só dizer, Mar, que você é um orgulho para mim. Um orgulhão. Um orgulho para mim. Para mim é uma grande honra fazer parte da Aliança Rara. É o que eu falei, sozinha eu não conseguiria fazer tudo que eu consegui e consigo fazer. Eu não conseguiria ser ouvida pelos deputados, senadores, tentar, que nem a gente está tentando aprovar agora um projeto de lei para a PTI. Eu não conseguiria fazer todo esse caminho que eu fiz se eu fosse sozinha. Não conseguiria, gente. Porque eu sou só uma andorinha não faz milagre, não faz verão. Então eu sou muito feliz de fazer parte da Aliança Rara, de ter amigos que fazem uma luta que nem eu faço, porque isso aqui também é uma luta. A gente, foi o que a Roseli falou, a gente precisaria estar aqui? Tecnicamente não precisaria. Eu não precisaria, a Roseli não precisaria. A gente escolheu estar aqui. A gente faz isso como missão de alma, missão de vida. Eu tenho meu trabalho paralelo, mas eu estou aqui com uma missão de alma. Doente, às vezes com problema, às vezes a gente tem problema familiar, a gente tem problema emocional, e a gente participa, a gente vai em reunião, a gente vai em congresso. A Roseli já participou de vários eventos mancando, porque ela precisava estar lá, entendeu? E os pacientes estão contando com a nossa presença nesse evento. Quando eu fui encontrar a ministra da Saúde, eu fui de máscara, doente, gripada, mas eu fui arrastada de febre, mas eu fui, porque era uma chance, e eu entreguei na mão da ministra da Saúde a nossa carta de intenção, nossa carta de solicitação. Eu tive essa oportunidade de falar com a ministra, com a nova ministra. Então, a gente agarra as oportunidades e faz o que a gente pode fazer para somar, para multiplicar, para a gente também plantar sementes para o futuro. Que no futuro a PTI Brasil seja imensa, tenha vários escritórios regionais, tem a PTI Brasil Rio de Janeiro, a PTI Brasil Goiás, a PTI Brasil Amazonas. Se Deus quiser, no futuro a PTI Brasil vai ser imensa desse jeito. A gente vai ser descentralizado e a gente vai conseguir ajudar muita gente. Mas eu queria agradecer, Rô, por você ter participado. Eu sei que você não gosta muito de participar de live. Mas eu fico muito honrada de você ter aceitado. E, gente, quem quiser fazer parte da PTI Brasil, é só abrir o link da bio. Tá lá, Associe-se PTI Brasil. E tem o site também da PTI Brasil. Só apertar no site, tem lá, Associe-se. Você vai preencher um cadastro, vai pagar os R$10 da carteirinha. Vai receber a carteirinha que a gente... Assim que você paga, o sistema libera para a gente poder fazer a carteirinha e mandar. Seus dados ficam protegidos, a gente paga... Isso é importante falar, Rô. A gente paga um banco de dados na nuvem, uma empresa terceirizada, completamente neutra, dentro da Lei de Proteção Geral de Dados. Então, a gente paga para eles protegerem os dados. Então, é um servidor externo, não está no meu computador os dados de ninguém. Eu não tenho os dados de ninguém no meu computador, nem no computador da PTI. Fica nessa nuvem, que é exatamente para ter segurança, para os dados não vazarem, telefone, essas coisas. Deus que me livre, isso não acontece. Então, para quem quiser fazer parte, vamos se associar. A gente tem muito seguidor no Instagram e pouco associado. Então, tem que mudar esse número, gente. Vai se associar lá e fazer parte da PTI Brasil, tá bom? E, gente, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por que vai iluminar o Senado? O que tem a ver com isso? Quando você ilumina um lugar e fica de cor diferente, um monte de gente que passa com o carro vai ver e vai falar assim, por que tá daquele jeito? E vai procurar na internet, e aí descobre a patologia. E a informação chega mais longe. E jornal, então, tudo vai mostrar. A gente está tentando ver se o jornal mostra. Tudo isso. Todo espaço que a gente puder ocupar. Vai ter uma feira de ciências lá na escola do meu filho. Vamos conversar, quem sabe na Feira de Ciências a gente pode falar sobre a parte científica da PTI Brasil para crianças, de um jeito mais
fácil de entender, vai ter... Sabe, eu tive uma feira de ciências na minha escola que a gente aprendeu a fazer o fator RH das Ai, pessoas, que sabe? Foi uma experiência para minha legal. vida. Eu que fazia os exames junto com um biomédico que ficou conosco. Foi sensacional. E ele explicava várias coisas para as pessoas que iam lá. E eu fico pensando, nossa, a gente poderia ter feito uma sobre doenças raras, sabe? Que nem feira de profissões. Vamos fazer uma feira de várias doenças raras que todo mundo pode conhecer. Então, oportunidades não faltam. Não fala, Nem não fala. criatividade. Aquela mãe roxinha que pediu material para levar na palestra para a escola da filha dela. Ela já vai fazer uma palestra para todos os professores. Ela pediu, ela contou lá quantas pessoas vão ter, pediu material, ela vai falar. Ela pediu, ela fez uma apresentação super bonita, me mostrou. Falei, tá ótima essa apresentação. Então, assim, dá para fazer, gente, o nosso pouquinho. Mas, claro, junta com a gente, com a PTI Brasil, porque a gente faz isso todo dia, a gente faz 24 horas, eu respondo mensagem 24 horas, a Rô sabe. Hoje eu tô ruim, hoje eu não vou responder, não. O cabelo já ficou roxo, já ficou azul, tudo para ajudar. Exatamente. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. Quem é novo aqui, não conhece direito como que funciona, manda DM lá que eu explico. Mas a PTI Brasil existe desde 2016, a gente está aí nessa luta. A Aliança Rara já tem 3 anos ou 4? Oficialmente, assim, como grupo de apoio, são 4 anos, mas ela já vem há um tempo, já, assim... 4 anos, mas 4 mais 15. Vamos considerar assim. Então, a gente quer que todo mundo siga também a página da Aliança Rara, que quando for coisas para os raros, no geral, vai ser postado lá na Aliança Rara. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que aguentou nós duas aqui, doentes, sem voz, com o zóio embaixo. Falando baixo, mas a gente faz isso por vocês, é a nossa missão de vida. Deus fez um milagre nas nossas vidas e a gente resolveu multiplicar. Eu vejo como isso, né, Rô? Eu também acho que a gente é muito privilegiada e a gente quer passar adiante, né? Eu sei que eu sou, porque eu quase morri 3 vezes de PTI e não morri. Então, não é à toa que eu tô aqui, né? Se Deus me deu 3 chances, eu tenho que fazer alguma coisa por todo mundo. Eu sinto isso no meu coração. E se você é um paciente PTI que sente isso no coração, a gente está aceitando voluntário. Se associa na PTI Brasil e fala, posso ser voluntário, que a gente coloca você como voluntário. E aí você pode participar de eventos online, pode fazer coisa na sua cidade, a gente manda material, tá bom, gente? Obrigada. Um beijo para todo mundo e sexta-feira vai ter live. Um beijo, Rô. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.